Amém? Queridos, eu queria caminhar com você hoje no texto de 2 Reis, no capítulo 7. Eu queria pensar sobre uma situação um tanto interessante, preocupante e intrigante. Pensarmos nesse contexto de missões, pensarmos talvez um mês inteiro, onde ouvimos acerca de tantas necessidades, e de ouvir hoje, como ouvimos pela manhã, o fato de que para ser alguém que diz, eis-me aqui, nós precisamos nos relacionar, precisamos ajustar a nossa vida e realmente colocar o nosso foco em Cristo Jesus. Às vezes parece ser algo muito distante. Pensar em missões, às vezes, parece ser algo que é para o próximo. Pensar em evangelismo parece ser algo impossível para a minha realidade e talvez algo que a igreja precise promover mais e mais e mais. Pensar em alcançar vidas, muitas vezes está restrito ao pensamento de que cabe à igreja realizar essa promoção, realizar a ação, encontrar as pessoas adequadas e nós ficamos na cobertura. É verdade que a sua oração, é verdade que a sua cobertura espiritual, é verdade que o seu suporte financeiro para tudo isso tem um valor imenso, um valor intenso. Mas é o seu coração que vai determinar realmente a sua participação quando falamos na expansão do reino de Deus. Porque contribuição por contribuição, qualquer um pode fazer. Pelo fato de desenvolver talvez um senso de moral diante de necessidades, as pessoas contribuem. Alguns meses atrás nós vimos esse exemplo acontecendo. O Rio Grande do Sul passou por uma catástrofe. Milhares e milhares de pessoas, sem nenhum compromisso com Jesus, voltados e compelidos por um desejo, por um sentimento moral de ver a necessidade do próximo, contribuíram financeiramente para que famílias fossem abençoadas. Claro que alguns tiveram a intenção de se promover na contribuição, mas muitos outros, sem ter nenhuma divulgação, sem ter nenhuma propagação do que estavam fazendo, contribuíram. Em São Paulo, foi relatado que por semana saía em média 12 carretas de contribuição. Água, alimento, vestimentos e tudo mais. Pessoas que talvez nunca ouviram ou não têm nenhum compromisso com Jesus. Mas quando o nosso coração está envolvido, quando o nosso coração é o que nós dedicamos, quando o nosso coração é a primazia no reino, nós não somos mais impelidos por nenhum sentimento, por nenhuma motivação moral, mas pelo fato de entendermos o amor e a graça de Jesus que precisa ser expandida. É incrível quando cantamos que hoje nós somos livres, perdoados, sarados, porque um Deus se importou conosco. Um Deus decidiu compartilhar da sua graça, compartilhar do seu amor e se fez homem e habitou entre nós. E hoje, quando celebramos a ceia, nos alegramos por lembrarmos que a nossa vida hoje está escrito no livro, nos céus, pelo fato de Deus ter compartilhado. É preciso, então, quando olhamos para um texto bíblico, como o texto que vamos ler, entender que o nosso envolvimento não está limitado àquilo que condicionalmente os nossos olhos enxergam. Mas o nosso envolvimento está amplamente expandido por aquilo que Deus enxerga e por aquilo que Deus coloca em nós. Então, se você abrir comigo na a segunda carta de Reis, eu quero ler com você o capítulo 7, a partir do verso 3. É um texto com uma história conhecida. O texto nos diz que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel. Contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava.
Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Que Deus use da sua palavra e que Ele abençoe o nosso coração. Queridos, esse texto é interessante pelo fato de se passar em um momento onde a cidade de Samaria sofreu um cerco muito intenso e muito severo. O exército sírio cerca a cidade e usa de uma estratégia milenar que era impedir que qualquer coisa entrasse ou saísse da cidade. Não queriam ir para um confronto direto para que pessoas morressem ou perdessem parte do seu exército, mas tão somente cercavam a cidade. E com o passar dos dias, à medida em que comida não entrava, em que ninguém saía, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis. O texto relata que chegou ao ponto das pessoas estarem realmente correndo o risco de morrerem por inanição. A falta de alimento era extrema. E nesse momento o texto começa a nos narrar então que 4 leprosos, 4 homens que foram excluídos da sociedade, 4 homens que tiveram o seu relacionamento familiar rompido de uma hora para outra pelo fato de terem sido diagnosticados com uma doença, estavam então do lado de fora, porque os leprosos não viviam dentro da cidade, mas viviam ao redor da cidade. Os leprosos não podiam trabalhar, não podiam pedir esmolas, e eram colocados a um momento de extrema vergonha, quando um sino era pendurado no pescoço. Porque à medida que um leproso chegava, o barulho então alertava as pessoas, e as pessoas saíam para não se contagiar. E ele ainda tinha que entrar no meio das pessoas dizendo: leproso, leproso, leproso. Ou seja, o amaldiçoado está chegando na cidade. E as pessoas saíam à sua volta. Os leprosos eram sustentados pela caridade da sua própria família, que de vez em quando saíam da cidade, colocavam comida do lado de fora e voltavam para dentro. E os leprosos então pegavam o alimento e voltavam para o seu lugar de exílio. Esses homens, ao perceberem que a cidade estava cercada, sitiada, eles então se colocam na porta da cidade, na intenção que alguém, vez ou outra, os alimentasse. Mas o texto vai nos dizer, como mencionei, que o sítio foi tão severo que as pessoas estavam a ponto de morrer de inanição. Estes homens então tomam uma iniciativa de colocarem então a sua vida em risco para tentar sobreviver. E é justamente nesse ponto que nós percebemos algumas coisas interessantes, porque quando nós queremos desenvolver um conceito de evangelismo ou de missões, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprendermos ou desenvolvermos a habilidade de avaliar as circunstâncias que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo em um mundo caótico, em uma situação crítica, em um momento de caos extremo. Guerras sendo anunciadas, inflação em um ponto insuportável, países vivendo em condições de miséria extrema e onde não há nenhum ponto de esperança ou de mudança. Na verdade, a gente segue um princípio bíblico onde diz que as coisas vão de mal a pior. Os dias vão se afunilando de tal maneira que a catástrofe parece que vai ser mais intensa. Estamos vivendo, por exemplo, em São José dos Campos, manhã de 6 graus e tarde de 30. Não há saúde que resista. Vivemos agora, vendo o Rio de Janeiro, as águas invadindo as calçadas e as ruas. O mar está subindo. Ou seja, um momento complicado, onde a gente não sabe mais o que fazer ou o que tentar fazer para mudar essa situação. Mas, no entanto, quando avaliamos uma situação, não percebemos apenas as coisas materiais. E não devemos. Espiritualmente, nós estamos falando de um mundo que está vivendo completamente sem miséria e completamente em caos. Mas em uma situação extrema como essa em que esses homens estavam, algumas coisas precisam ser observadas. Se em casa você voltar um pouquinho e ler o capítulo 6, a partir do verso 22, a situação era tão extrema que 2 mulheres fizeram um acordo.
O rei está na muralha contemplando o caos, o desespero da sua a comunidade, e ele percebe duas mulheres em um confronto. E ele tenta resolver e entender o confronto. A mulher então reclama o seguinte: olha, nós fizemos um acordo uns dias atrás. Eu tenho um filho e a minha amiga também tem um filho. E nós acordamos que nós iríamos então cozinhar os nossos filhos para nos alimentarmos. E ela então disse: me dá o seu filho hoje, eu cozinho o seu filho, nós nos alimentamos, e amanhã, quando tivermos fome, eu te dou o meu filho, você cozinha o meu filho e nós nos alimentamos. E a mulher estava em desespero porque ela cedeu o filho no primeiro dia, se alimentaram, estavam vivos, e no dia seguinte a mulher disse: o meu filho eu não dou. Tamanho desespero. Tamanho desespero e o caos. Pessoas tomando atitudes extremas, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de um dia de amanhã. Quando olhamos hoje a situação que está à nossa volta, nós precisamos entender e perceber a condição em que as pessoas estão. Nós estamos vivendo em um mundo onde a situação é gritante. O que nós mais encontramos são pessoas sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva do dia de amanhã. Pessoas que não têm alegria de sentar em um domingo à noite como sentamos, com circunstâncias difíceis. Acredito que todos aqui têm um problema para ser resolvido durante a semana, ou deixaram para trás um problema na semana passada que não foi resolvido. Mas pela esperança que temos em Cristo Jesus, nos sentamos, nos alegramos, sorrimos, cantamos e voltamos para casa cheio de graça, dizendo: Deus está conosco. Hoje pela manhã o irmão me disse: como não viver um momento de alegria, ou viver uma vida satisfeita, se nós sabemos que a promessa é que todos os dias Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. É isso que nos sustenta. Mas vivemos em um mundo cercado de pessoas que não têm essa perspectiva, e precisamos então tirar os nossos olhos das nossas circunstâncias, da nossa vida, e começar a perceber as pessoas que estão à volta. Isso se chama justamente o fato de entendermos a compaixão que é preciso nós expandirmos ao coração das pessoas. Eu gosto de um texto de Hebreus que diz que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas o texto também diz que pela alegria que lhe foi proposta, Ele suportou a cruz. A alegria que foi proposta a Jesus não é o fato de chegar a este mundo e ser reconhecido. Não é o fato de vir a este mundo e aqui ter uma vida boa. Não é o fato de vir a este mundo e a Bíblia relatar que em todas as coisas Ele foi suprido. Mas era justamente a alegria de vir a esse mundo para poder doar da sua graça, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E pela compaixão, Jesus então se faz homem, abandona ou deixa a sua glória, habita entre nós, e quando está aqui é obediente, obediente até a morte, morte de cruz. O fato de se sacrificar ou de se dar é o fato de nós conseguirmos observar as circunstâncias que estão à nossa volta. Mensagem como a de hoje pela manhã impacta e move o nosso coração. E eu gostei, eu fui abençoado ao ouvir. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso me livrar da minha culpa e pedir perdão pelos meus erros. Eu preciso me ajustar, viver o processo e deixar Deus me conduzir no processo, mesmo que seja doloroso, para eu poder dizer: eis-me. Tá, eu disse eis-me aqui pela manhã, mas agora o que eu faço? Porque é muito fácil tomarmos a decisão de estarmos disponíveis para o Senhor, mas é preciso darmos continuidade ao processo e colocar em prática o sim que nós dissemos. E a prática do sim é justamente na segunda-feira, quando eu volto para o meu trabalho, quando eu volto para a minha escola, quando eu volto para a minha vida cotidiana, e eu começo então a observar as coisas à minha volta, não mais com o meu olhar humano, mas com o olhar espiritual, para perceber o que Deus está fazendo e onde Deus está me conduzindo. Para perceber as pessoas que estão à minha volta, que podem ser abençoadas, alcançadas, e ter o coração cheio de esperança. É o fato de entender que eu sou a luz desse mundo, eu sou o sal da terra, e eu preciso então entender o meu papel crucial em meio à circunstância que estamos vivendo. A sua vizinhança talvez seja um caos. O seu trabalho talvez seja cercado de situações que sejam um caos. Mas é justamente onde você precisa estar para exercer compaixão, amor, bondade e misericórdia.
Você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler, você vai ser a expressão de Cristo na vida de cada uma delas, e você vai ser o primeiro relacionamento que elas têm com Deus. Mas isso depende da forma com que você se comporta. Eu tenho ido, ou pelo menos tentado todos os dias, às 6 da manhã, estar na academia. A intenção de poder cuidar da saúde e prolongar os meus dias para que outras netas e outros netos venham. Eu sei que 2 já são bênção, mas talvez mais alguns netos me ajudaria bastante. E é interessante que quando você entra em uma academia, o ambiente não é um ambiente tão agradável. Primeiro que é um ambiente que te enche o coração de inveja. Você olha e diz, como pode? 10 anos mais velho que eu e olha a condição física. Você já sai dali meio preocupado. É um ambiente onde, se você não está atento ao foco principal, você acaba sendo corrompido. É um ambiente onde a conversa que você ouve e as músicas que você ouve não alimentam tanto o seu coração. Mas é um ambiente onde as necessidades espirituais são as mesmas. E 6 da manhã, você sabe que está todo mundo muito animado e todo mundo muito motivado em uma academia, né? Acordou, está muito motivado, e você chega todo mundo muito sério. E um rapaz está do meu lado, todos os dias, no mesmo horário, e eu comecei a dizer bom dia para ele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Coisa simples, coisa normal. E aí, bom dia. E eu percebi que quando dava 6h40, ele saía correndo. Eu falei, esse tem um horário de trabalho antes do meu. Eu entro às 8, se ele sai correndo 6h40, 7h15, ele deve estar no trabalho. E eu falei, como que eu vou criar uma oportunidade para entender a necessidade na vida dessa pessoa? Em um determinado momento, um dia, sabe quando você está numa parede assim, ele chegou, olhou para mim e disse assim, poxa, você chegou primeiro que eu. Quando ele me olhou, disse, você quer usar? Eu falei, não. Eu falei, não, por favor, fica à vontade. Eu já percebi que você sai antes de mim. Eu tenho 5 minutos a mais que você, fica tranquilo. Aí ele deu um sorriso, deixou. No outro dia seguinte, bom dia. Aí o bom dia já foi diferente. Daí a gente começou a conversar. E a conversa foi seguindo, fomos seguindo a conversa, mais uns dias, e vai aproveitando as oportunidades. E um dia eu percebi que ele estava mais sério. Eu falei, você está sério hoje? Está tudo bem? Ele falou, estou preocupado aqui, estou pensando na minha mãe. Eu falei, mas o que sua mãe tem? Ele falou assim, minha mãe está com câncer. Aí eu fiz o gancho, fiz a conexão, eu falei, também passei por isso, minha esposa teve, e começamos a contar a história. E ele foi contando, e a gente foi compartilhando e saímos. Isso foi uma terça-feira. Na sexta-feira eu cheguei para ele e falei assim, mas, me diz uma coisa, qual que é o nome da sua mãe? Aí ele arregalou o olho meio assim, o que você quer saber o nome da minha mãe? A gente estava conversando outra assunto, eu falei, não, porque eu queria, durante essa semana, eu queria estar orando por você, pela sua mãe, para Deus dar a vocês uma direção, um discernimento na situação. Ele encheu os olhos de lágrima. Cara, desse tamanho, um bração assim do meu lado, sabe? Ele encheu o olho de lágrima e falou assim, mas você vai orar pela minha mãe? Eu falei, Ele contou o nome da mãe, ok, fomos para casa. Volto na quarta-feira, de novo, eu falei, como que tá? Aí já chamei pelo nome da mãe, né? Eu falei, como é que está a sua mãe? A dona fulano de tal, está bem e tal? Ele falou, tá melhor, passou a semana bem. Aí conversamos, e aí eu percebi que ele é de uma linhagem, ou de uma ascendência japonesa. Então, respeito pela família, pelos mais velhos, a valorização, né, da mãe. E aí a gente conversando, eu falei alguma coisa com ele, citei um versículo, não lembro qual, um versículo para ele, mas sem dizer que era um versículo bíblico. Ele foi para casa, embora. Na sexta-feira estávamos de novo, mesmo ambiente pesado, mesmo ambiente ruim. E de longe ele me olhou e falou assim, Fábio, homens de sábias palavras. Quase que eu falei com ele, não, você não sabe de onde vem as sábias palavras, nada de mim, tudo copiado. É Ctrl+C e Ctrl+V. Quando ele disse isso, a instrutora da academia, ela olhou para mim e disse assim, sabe as palavras, hein? Vou contar para sua esposa. Olha o ambiente. Eu falei, cara, você está entendendo errado. Nada disso. Né? Aí comecei a conversar, falei, não, é porque ele está passando uma situação difícil com a mãe. Aí ela falou, é? Eu falei, está passando um problema, a gente tem conversado sobre a mãe dele e tal, situação de crise. Ela encheu o olho de lágrima. Ela falou, eu sei o que é isso, eu perdi minha mãe tem 6 meses. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu estou lá só para atrapalhar o treino dos outros. A verdade é essa. Eu vou para perturbar o pessoal e não deixar ninguém treinar direito. E ela começou a chorar. E aí, tentando parar, e disse, não, desculpa, porque eu estou chorando. Eu falei, não, vamos conversar, sem problema.
E vamos nos aproximando aos poucos das pessoas. E aí, né, a Viviane vai chegando, e eu vou transferindo a bola, e a gente vai conversando. O ambiente, muitas vezes, não é perceptível as necessidades pelo fato de olharmos com os olhos humanos. Mas quando começamos a olhar com os olhos espirituais, atentos ao que Deus está fazendo, da maneira como Deus está fazendo, ou como nós podemos ser usados por Deus em determinado momento, as coisas vão se abrindo. E o que nós percebemos é que a casca, é que aquela carapuça de tudo bem, que está tudo certo, de corpos talvez muito bonitos, de pessoas com boa saúde, por dentro estão podres e carentes de uma necessidade que só o nome de Cristo Jesus pode mudar. 2 semanas atrás, eu estava em uma quarta-feira, 5 da tarde, sentado com esse rapaz, tomando um café numa padaria. A conversa foi caminhando, foi aprofundando, eu falei, a gente precisa sentar fora desse ambiente. E fomos sentar e fomos conversar. 1h30 de um café, falando para ele da graça, do poder e da misericórdia de Jesus. O que nós olhamos é que quando nós não avaliamos as circunstâncias, nós talvez podemos legitimar a nossa dor e dizer, mas a sociedade não me quer. Eram 4 leprosos que tinham sido excluídos. Eram 4 homens que tinham sido colocados para fora. Eram 4 homens que podiam olhar tudo aquilo e dizer, o povo agora que se lasque. Não nos quiseram receber, não nos deram a atenção devida, agora que cada um viva com o seu problema. Mas esses homens estavam na porta não somente para receber ou para serem abençoados, mas esses homens foram movidos por Deus para algo maior. Quando olhamos o texto e percebemos que esses homens tiveram então uma iniciativa muito grande, porque o texto diz, nós resolvemos, ou eles resolveram entrar na cidade. Eles dizem, porque se a gente morrer de fome aqui fora, é melhor que a gente faça alguma coisa. Ele diz, que tal se a gente for para o acampamento dos arameus? Que tal se a gente se aprofundar nas circunstâncias? Que tal se nós olharmos isso como uma oportunidade de restaurar em nós a vida e a dignidade? Esses homens disseram o seguinte, nós já estamos mortos. Nada mais pode nos acontecer. Sabe qual é a pior coisa que nós temos medo que aconteça na nossa vida, nesse mundo? Qual é? A pior coisa que você tem medo que te aconteça? Morrer. Não pelo fato de não termos, talvez, a convicção da nossa salvação, mas pelo fato de, talvez, a família que vai ficar desamparada. Eu, por exemplo, tenho viajado muito. Por mês é 2, 3 viagens no final de semana. E toda vez que eu saio, a mesma frase eu falo para a Viviane. Lembra que tem uma pasta preta no guarda-roupa. A pasta preta é onde tem as senhas de tudo, onde tem as orientações de tudo. Eu digo para ela, ali é onde eu estou valendo mais do que vivo, que é onde tem a apólice do seguro de vida. Falei com ela, eu não pago INSS nem previdência privada, eu pago seguro de vida preocupado com vocês. Então não esqueça, se eu não voltar, tem a pasta preta. Aí ela sempre arregala o olho e fala, para de bobeira. Eu falo, não, porque se eu não voltar, a gente encontra debaixo da árvore da vida. Mas a pasta preta você usa enquanto você estiver nesse lugar. Esses homens não tiveram uma preocupação consigo, mas eles viram uma oportunidade, talvez, de ver algo maior. Porque se você olhar o texto e descer um pouco mais o seu olhar nos versículos, eles chegaram na cidade, no acampamento, e perceberam que os homens tinham ido embora, não é isso? O acampamento estava vazio. Eles entraram na primeira tenda e fizeram o quê? Comeram tudo o que podia comer. Falou, a gente está com fome, vamos comer tudo. Comeram tudo. Olharam algumas roupas, e não pelo fato de serem bonitas, mas pelo valor que algumas peças de roupa tinham. Selecionaram as peças de maior valor, pegaram prata, pegaram ouro e foram para onde? Voltaram para uma caverna e esconderam. Voltaram para o acampamento, entraram em outra tenda, falou, tem mais coisa aqui para a gente? Tem. Pegaram tudo de novo e esconderam. Só que de repente eles vão falar o seguinte, mas peraí, o que nós estamos fazendo? Que egoísmo é esse, de diante de uma situação caótica, nós retermos tudo que é de valor e guardarmos para nós? Parece com alguma coisa que nós conhecemos? O que nós descobrimos, ou o que nos foi dado de maior valor? E que nós pegamos e guardamos em um lugar muito seguro. Cristo Jesus. É o maior tesouro que nós temos. E é nele que nós nos alimentamos, é nele que nós nos vestimos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. E é nele que nós temos esperança.
E nós o colocamos em um lugar mais seguro que se tem. E isso é ótimo. Mas nós não podemos reter isso só para nós. Eu gosto do texto, quando há uma fala tão clara. Eu estou usando a versão NVI, não sei se é a mesma expressão na sua versão. O verso 8 diz assim: tendo chegado às imediações do acampamento, eles entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda e de novo pegaram o que quiseram e esconderam também. Olha o verso 9. Um deles diz assim: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo isso no palácio do rei. Esses homens tomaram a decisão de não omitir o fato de que a esperança, o fato de que o suprir das necessidades, o fato de que tudo aquilo que precisavam estava à disposição. Muitas vezes nós temos achado que pecado é fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Mas Tiago nos dá um alerta dizendo que se nós não fazemos o que nós sabemos que é certo e que deve ser feito, nós cometemos o quê? Pecado. Pecado não é só o fato de desobedecermos. Pecado também, Tiago vai dizer, é o fato de você saber o que deve ser feito e não realizar. É a omissão. Queridos, nós estamos errando contra o Senhor quando nós guardamos Jesus de uma forma tão preciosa, de uma forma tão cuidadosa, que as pessoas nem sabem que nós o temos. É tão somente meu, é tão precioso para mim que está guardado. E já que eu o tenho, cada um agora que eu procure. Eu sei que nós limitamos, amém, em dois pensamentos teológicos, que cabe ao homem escolher e cabe a Deus os escolhidos. Mas de toda maneira, a graça de Jesus precisa ser compartilhada. Ser compartilhada para que alguém decida, para aqueles que acreditam nessa linha, ou ser compartilhado para que aqueles que já foram escolhidos se atentem pelo fato de que Deus já os escolheu. A grande questão é que não pode haver de nós a omissão de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É o que Pedro já disse diante do Sinédrio. Disseram para Pedro: para de contar o que está acontecendo, para de falar desse Jesus, está certo que vocês curaram, vocês fizeram um milagre, mas a partir de agora ninguém mais fala. Pedro diz: eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós estivemos, tal como Pedro, tal como Paulo e tal como os outros, pessoalmente com Jesus. Jesus é uma pessoa que se relaciona conosco. Nós o vemos, nós o ouvimos, nós o sentimos. E nós não podemos deixar de compartilhar isso. Isso é fazer missões, isso é fazer evangelismo, isso é colocar em prática todos os conceitos que nós sabemos sobre o compartilhar da graça de Jesus. Nós não podemos esperar que outras pessoas o façam. Nós não podemos esperar que alguém promova uma circunstância ou uma situação para que isso aconteça. Mas todos os dias, nós nos relacionamos e estamos ao lado de alguém que está sem vida e sem esperança. Nós precisamos nos atentar a uma realidade muito dura, muito dura. O fato de que as pessoas, elas não estão espiritualmente feridas. Elas estão espiritualmente mortas. Ou temos vida com Jesus, ou não temos vida. Não existe gente meio vivo ou meio morto. Ou a gente está vivo ou a gente está morto. E muitas vezes nós estamos nos relacionando, convivendo, trocando experiências, tendo boas experiências, bons momentos, com pessoas que estão mortas. E estão mortas simplesmente porque ainda não ouviram da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Jesus. Mas nós somos as pessoas que Deus colocou ao lado delas, para que o Evangelho de Cristo Jesus seja compartilhado. Há uma frase de um frei, que vocês conhecem, eu não me lembro o nome do frei, mas a frase diz que pregue o Evangelho, e se necessário for, use
palavras. Por muito tempo eu gostei muito dessa frase. Eu achava incrível, sim, nós precisamos dar um bom testemunho. Até o dia em que, ouvindo uma história de uma irmã, me chamou muito a atenção e o meu pensamento começou a mudar. Não de desgostar da frase, mas de entender que essa frase precisa de um complemento. Pelo fato de Jesus ter tido um ótimo testemunho, exemplar e perfeito. Não falhou em nada, não errou em nada e não pecou em nada. Mas o tempo inteiro ainda Jesus falava. Sabe, se necessário for, não, é necessário nós falarmos do Evangelho de Jesus. Queridos, as pessoas muitas vezes não compreendem o Evangelho pelo fato do Evangelho não ter sido explicado. E não é ter sido explicado teologicamente, é ter sido explicado de uma forma simples, mas convincente pelo fato do Evangelho ser uma realidade na sua vida e na minha vida. É de sentar com alguém e apresentar o Evangelho como uma possibilidade real, porque o texto vai me dizer que quando esses leprosos voltam à cidade, eles dizem, olha, espera aí, o exército foi embora, os homens deixaram o acampamento. Alguns duvidaram, dizendo, não deixaram não, eles estão armando armadilha, eles estão escondidos à volta do acampamento, esperando que nós abramos as portas, saiamos da cidade. Quando a gente sair da cidade para chegar no acampamento, nós já estamos tão fracos, tão carentes de alimento, que quando eles nos atacarem, nós não vamos ter reação. Mas o texto me diz que a população, quando ouviu da boa notícia, ela não quis nem saber do que o exército, do que o rei pensava. Eles avançaram pelo portão, passaram por cima ainda de um oficial que tinha ido contra a profecia de Eliseu sobre esse momento e se deliciaram na comida e na fartura que encontraram no acampamento. As pessoas estão carentes de ouvir do Evangelho para poderem se fartar do que Deus tem para dar para elas. As pessoas estão carentes espirituais. As pessoas estão sem nenhuma esperança e sem nenhuma perspectiva. Nós nunca vivemos um momento tão duro e um momento tão sem perspectiva quanto esse. Um momento onde qualquer coisa que você fala, onde promova talvez uma possibilidade, as pessoas se apegam. Tem gente pagando mais de R$5.000 para sentar em um auditório e ouvir uma palestra de 1 hora dizendo você pode, você é capaz, você é lindo, você é bonito, você consegue tudo. Pegou o código e o sujeito diz, peguei, paga R$5.000. Você pode sentar com ele de graça por 1 hora e falar da verdade do Evangelho, onde fala de um valor real, de uma beleza eterna e de uma esperança que ninguém mais pode arrancar. A perspectiva de levar as boas novas do Evangelho, ela está nas nossas mãos. O fato é que nós precisamos entender a situação do mundo, nos expor a ser um instrumento de Deus nesse mundo e nos revestirmos da compaixão que vem de Deus. Mas a pergunta simples desse texto, e para a noite de hoje, é o quanto nós estamos dispostos a fazer isso. Eu tenho encontrado muito crente que tem legitimado a sua ausência de anunciar o Evangelho. Ele diz, não é legítimo porque eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado, eu estou muito envolvido em algumas atividades, até eclesiásticas, e eu não consigo ter tempo. Esse é o momento em que eu estou dando muita atenção para a minha família. Sabe, eu saio muito cedo de casa e eu volto muito tarde, eu tenho trabalhado muito. Isso é legítimo. Mas é indesculpável diante de Deus. Deus não nos deu uma vida para nós a administrarmos, de maneira que nós sejamos saciados com ela. Deus nos deu uma vida e Deus nos salvou da perdição dessa vida, para que a glória dele fosse anunciada e vista por meio da nossa vida. Então, todas as vezes que eu me omito, e eu legitimo a minha omissão, eu estou indo contra aquilo que Deus tem como plano para a minha vida. Estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que se esforçar, não tem que cuidar das suas coisas, mas é entender a prioridade, como nós fazemos as coisas na nossa vida. Você pode trabalhar 10 horas por dia, mas como você tem usado a oportunidade no seu trabalho de testemunhar de Jesus? Como as pessoas no seu setor de trabalho te veem? O que as pessoas do seu setor de trabalho falam sobre você?
Qual é o tipo de relacionamento e de conversa que as pessoas do seu setor de trabalho têm com você? Sabe, é isso que a gente deveria pensar. Sabe, eu estou muito ocupado com a minha família. Ok. Mas qual tem sido o investimento espiritual na sua família? Eu moro em uma cidade que para mim tem uma maldição na cidade. E eu falo isso lá, o pessoal quase me expulsa. A cidade de São José dos Campos tem a Embraer. E o sonho de todo mundo é trabalhar na Embraer. E os pais têm incentivado os filhos, desde crianças, a estudar para passar no concurso do ensino médio na Embraer. Porque quando você passa para o ensino médio da Embraer, você tem ensino integral, o ensino médio inteiro, gratuito e de uma qualidade excelente. O transporte de busca em casa te alimenta, te dá educação, te dá livro, te dá toda a formação e te devolve em casa, gratuitamente. E eles garantem que ao final dos 3 anos do ensino médio, você vai conseguir uma vaga em uma boa faculdade federal. E se você não conseguir, a Embraer paga o seu estudo em uma faculdade particular. E depois ela garante ainda o seu mestrado e o seu doutorado. Gratuito, é o sonho de todo mundo. E os pais têm cobrado, têm investido, têm exigido dos filhos bons tempos de estudo. Mas os pais não ensinam os filhos a ler a Bíblia, a ter relacionamento com Deus e a cultivar a vida espiritual. A prioridade se tornou outra. E muitas vezes nós temos investido em tudo nessa vida, em tudo nesse mundo, mas menos em fazer com que a glória de Deus seja vista na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho e na nossa vizinhança. A gente tem um projeto chamado Ame o Seu Vizinho. E nós distribuímos em uma igreja, e foi interessante a experiência da igreja, porque as pessoas começaram a sair e a amar a vizinhança. E um irmão da igreja perguntou ao pastor se ele podia fazer o projeto em um outro bairro. O pastor falou assim, olha, poder pode, mas o projeto é ame o seu vizinho. Ele falou, não, é porque meus vizinhos, ninguém gosta de mim. Então eu queria saber se eu posso ir no outro bairro e fazer com outras pessoas. Eu não sei se teria muito efeito ele ir para outro bairro, sabe? Mas ele queria legitimar o seguinte, eu não vou fazer aqui porque aqui ninguém gosta de mim. E eu fico imaginando, será que está todo mundo errado ou é ele que estava errado? Muitas vezes nós estamos vivendo a oportunidade. A gente está no lugar certo, no meio do caos. A gente está no emprego certo, cercado das trevas. A gente está na cidade certa, onde a maldição de não querer em Jesus está inserida. Mas a gente está no lugar certo porque nós somos a luz do mundo, a esperança viva e as pessoas que têm condições de anunciar Jesus. Esses homens podiam ter enchido as tendas e dito, agora, quando todo mundo morrer na cidade, a gente chega agora cheio de dinheiro, cheio de provisão, e nós dominamos o lugar. Mas eles tomaram uma consciência e disseram, não é certo o que nós estamos fazendo. Queridos, não é certo, não é certo. A igreja de Jesus não compartilhar de Jesus. Não é certo nós, os servos de Jesus, omitirmos o nome de Jesus. Não é certo nós que dizemos que amamos e que servimos a Jesus, não priorizarmos as coisas de Jesus. Jesus, por graça, bondade e misericórdia, nos dá ainda tudo o que nós precisamos. Ele diz que nós não vamos mendigar o pão, e não mendigamos mesmo. Temos o alimento todos os dias. Comemos até mais do que precisamos. Ele diz que nós nos vestiríamos e não deveríamos nos preocupar com isso, porque Ele veste os lírios. E nós estamos bem vestidos. Temos mais roupa do que precisamos. Temos mais calçados do que pés para usarmos. Ele falou que nós não teríamos esse problema porque nós teríamos um teto para nos abrigarmos. E nós moramos. Alguns de nós pagamos aluguel, mas o sustento para pagar aluguel todo mês chega. Sabe, tudo o que nós precisamos, Deus tem nos dado. Seus filhos têm estudado, as minhas filhas têm estudado. Você tem tido tempo de lazer, eu tenho tido tempo de lazer. Nós talvez não tenhamos as férias que nós imaginamos que queríamos ter, mas de vez em quando a gente consegue descansar. A gente não tem todas as alegrias que gostaríamos, mas de vez em quando a gente vê o Flamengo perder. Mas Deus vai dando oportunidades e privilégios.
Agora, o fato de nós nos omitirmos e nos escondermos, isso não está certo. É essa consciência que esses homens tomam no meio da sua jornada e que vai fazer toda a diferença. E o que nós precisamos, e que eu queria entender com você hoje, e para encerrar, é justamente isso. O que você está fazendo ao conduzir a sua vida está certo? A maneira que você está usando os seus recursos está certa? A maneira que você está usando o seu tempo está certo? Como você está se portando no seu trabalho está certo? O que você está fazendo com a sua família está certo? Porque quem sou eu para julgá-lo? Mas é preciso que você olhe para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vizinhança, para os seus recursos, e diante de Deus você diga se está certo ou se não está certo. O que você está fazendo que está certo, continue, mantenha o foco. Dobre e redobre a sua atenção para você não se desviar. Mas o que não estiver certo, coloque diante de Deus e diga: Senhor, me dê a oportunidade de recomeçar, de reavaliar e de fazer de acordo com a tua vontade. Deus quer nos usar para que a glória dele seja anunciada e para que vidas sejam abençoadas e impactadas. A sua vida é o instrumento que Deus tem nas mãos para abençoar a cruz. A sua vida é o instrumento que Deus tem nas mãos para abençoar a sua família. A sua vida é o instrumento que Deus tem para mudar a história e para mudar a eternidade das pessoas que estão à sua volta. Mas é preciso que você entenda o que está certo e o que não está certo na sua vida. E eu queria te convidar para orar nesse momento e para colocarmos diante de Deus aquilo que não está certo na nossa vida. Aquilo que estiver certo, só peça a Deus para te dar vigor, força e ânimo para você permanecer. Mas peça a Deus que Ele sonde o seu coração nessa noite e que Ele revele sobre a sua vida aquilo que não está certo. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, se nós formos fazer a avaliação, nós vamos encontrar a desculpa e vamos encontrar a razão que nós queremos encontrar. Mas quando o salmista diz para que Deus avalie, para que Deus sonde, para que Deus aponte a direção, é porque ele queria realmente que Deus o conduzisse nesse momento de avaliação e que ele não fosse o avaliador, mas que Deus o fosse. Então nessa noite peça a Deus que Ele sonde o seu coração e que Ele revele a você nessa noite aquilo que não está certo. E da mesma maneira que os leprosos tiveram essa consciência e mudaram a atitude, foram diante das pessoas, compartilharam as boas novas, trouxeram alegria, trouxeram vida, esperança, trouxeram de novo o vigor e a perspectiva de vida a toda a cidade de Samaria, que você nessa noite também se disponha a levar vida, esperança e alegria às pessoas que estão à sua volta. Mas não uma alegria momentânea, não uma alegria passageira, não uma alegria temporal, mas a alegria e a esperança da eternidade ao lado de Jesus. Deus, o que nós pedimos ao Senhor nessa noite é que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor nos diga realmente aquilo que nós estamos fazendo que não tem contribuído para que o nome do Senhor seja reconhecido e que o nome do Senhor seja anunciado. Nós reconhecemos tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é, e nós reconhecemos a maneira como o Senhor tem sido fiel e tem sido gracioso conosco. E nós queremos, ó Deus, retribuir ao Senhor. Sabemos que não podemos, pelo fato daquilo que o Senhor nos deu, ser impagável, que é a vida em Cristo Jesus. Mas nós queremos retribuir de uma maneira onde a compaixão do Senhor seja, ó Deus, difundida entre a nossa família, entre os nossos amigos, entre as pessoas que nós convivemos, na nossa cidade, ó Deus, e em todo o país. E durante todo esse mês, quando a sua igreja se reúne, pensando em missões, pensando fora das quatro paredes, contribuindo para que isso seja uma realidade, orando a Deus em função de tudo que está sendo realizado fora daqui, eu quero nessa noite pedir ao Senhor, ó Deus, junto com eles, que o Senhor sonde o nosso coração e nos ajude a entender aquilo que nós precisamos fazer onde nós estamos inseridos. Aracruz pode ser mudado. Nós acreditamos nisso. Acreditamos também, ó Deus, que os instrumentos que o Senhor quer usar já estão aqui.
hoje assentados nesses bancos, ó Deus. Mas tem que ser da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. E aquilo que nós estamos fazendo que está fora desse propósito, nós queremos pedir que o Senhor ajuste. Nós queremos pedir que o Senhor remolde, que o Senhor reformule, que o Senhor reorganize. E que o Senhor comece pela disponibilidade e reconhecimento do nosso coração. Por isso nos mostra, ó Deus, de uma forma carinhosa nessa noite, como o Senhor sempre faz, aquilo que está de errado, aquilo que nós não estamos fazendo corretamente, onde nós estamos nos omitindo, onde nós estamos nos acovardando, onde nós estamos amedrontados de sermos constrangidos, ó Deus, ou confrontados, e nos reveste da ousadia. O Senhor já disse, ó Deus, e lemos esse texto hoje, que nós seríamos revestidos, nós receberíamos a autoridade, nós receberíamos a oportunidade pelo poder do Teu Santo Espírito, e o Teu poder veio sobre nós, o Teu Espírito está em nós, é o Teu Espírito que conduz a igreja, é o Teu Espírito que conduz a nossa vida, é o Teu Espírito que nos dá a vida e que nos enche, ó Deus, da alegria que nós temos essa convicção do Senhor aqui, da presença do Senhor na eternidade. A Bíblia nos diz que o Senhor nos daria ousadia e não covardia, e nós acreditamos nessa ousadia que vem do Senhor. Mas faz a Tua vontade sobre a nossa vida. Retira de nós a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e nos encha com a grandeza e com o poder do Teu Espírito. Não para que sejamos reconhecidos, ó Deus, mas para que o Teu nome seja reconhecido e vidas sejam transformadas. Nós queremos que o Senhor seja exaltado, nós queremos que o Teu nome seja reconhecido. E o meu pedido nessa noite é que a Igreja Presbiteriana de Jequitibá seja o instrumento usado pelo Senhor. Que cada irmão aqui, que cada família representada seja o instrumento nas Tuas mãos. Por isso nos dá a consciência do que precisamos ajustar e nos dá as ferramentas adequadas para que os ajustes sejam feitos. Nos ajuda a sermos o suporte uns dos outros, a nos ajudarmos e nos animarmos mutuamente e como congregação, para que assim o nome do Senhor seja anunciado. Continua na condução dessa igreja, continua na condução desse rebanho, continua, ó Deus, na condução da vida do pastor Ederson, ao conduzir essa igreja, e que unidos nesse propósito, Aracruz seja abençoado, seja transformado, e a esperança de Cristo Jesus seja aqui uma realidade, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.